bom dia. Nós vamos, para começar a sessão, aguardava só mais um minuto para se sentarem, porque senão isto já estamos com algum atraso. Bom, enquanto se sentam, portanto, eu digo, cumprimento todas as pessoas e uma saudação especial à direção e colaboradores do INESC-TEC pelos 30 anos. Portanto, nós vamos ter uma sessão sobre as instituições de interface e a missão das entidades de ensino superior. Temos uma mesa em que todas as pessoas estão ou estiveram associadas a instituições de interface, suponho eu, agora têm outro tipo de funções. Eu vou-me dispensar, portanto, das apresentações. Teremos uma componente mais ligada à avaliação, outra à percepção pelas entidades de ensino superior e a última parte será a visão das instituições de interface e portanto, depois de 30 anos de laboratórios colaborativos, como se está atualmente a dizer, nós estamos num presente com grandes desafios para o futuro, com diferentes enquadramentos institucionais, e é isso que teremos a oportunidade de ouvir. Portanto, a primeira intervenção que vamos ter é no âmbito da avaliação pelas entidades do ensino superior. Será apresentada pela professora Maria Amélia Carrón, que atualmente é Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a quem eu convidava. Ora, muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o convite para estar aqui presente, em particular ao Sr. Professor José Manuel Mendonça, diretor do INESC-TEC. Gostava de cumprimentar muitos dos outros presentes em nome particular, para começar pelo Sr. Ministro, os ilustres membros da mesa, o professor ex-reitor da Universidade de Porto, que foi meu colega da faculdade quando ambos cursávamos engenharia aqui na Universidade de Porto, e não posso deixar de fazer uma referência especial ao criador do INESC, não só relacionado com o INESC, o professor José Tribolé, mas devido à nossa amizade de há muitos anos anterior à criação do INESC. Portanto, isto é só mais um aspecto em particular. Portanto, instituições de interface, a perspectiva da FCT. Embora vou correr o risco e vou tentar ser breve para não repetir algumas das intervenções já anteriores, mas, no fundo, eu gostaria por enquadrar aqui o que se entende, ou o que a FCT entende por instituições de interface. São aquelas instituições que tentam promover a inovação da base científica e tecnológica baseado em instituições especializadas na cooperação com as empresas. Isto é um aspecto fundamental. E que, portanto, fazem a ligação das universidades e meios técnicos e humanos para dar resposta às necessidades das empresas, mais uma vez. E tem um aspecto muito importante que também já foi referido, que é a mobilidade de doutorados para o tecido empresarial e setor privado. E todas estas instituições em Portugal já deram provas da sua eficácia na valorização do conhecimento no Portugal e no mundo e são, portanto, instrumentos estratégicos para aprofundar e apoiar a competitividade nacional. A FCT fez, em 2013, um diagnóstico do sistema de investigação e inovação
E esse é um livro que foi divulgado e que está público, e um dos capítulos é sobre a circulação de conhecimento, que tem exatamente a ver com o papel das instituições de interface. E classifica como tipologias de intermediação à circulação do conhecimento, umas mais próximas das universidades, dos chamados produtores de conhecimento, e outras mais próximas das empresas, que são os exploradores do conhecimento. E enumera dentro dessas instituições de interface, unidades, gabinetes de transferência de conhecimento, instituições de interface, centros tecnológicos, polos, clusters de competitividade e tecnologia, enfim, etc. Estes são os principais intermediários definidos nesse diagnóstico do sistema de investigação e inovação. Na área, identificou também, na altura, em 2013, que a maioria das instituições de interface se encontram localizadas na região do Norte, Centro e Lisboa, e nas áreas das engenharias e tecnologias, ciências naturais e ciências da saúde. Isto também já foi um pouco referido aqui, e eu vou-me dispensar de ler, mas estas são as instituições de interface com IDEA incorporado, que vêm referidas nessa publicação da FCT, das quais aparece logo como multirregional e à cabeça o INESC, no qual se integra, digamos, o INESC Tec no Porto. Mas há no Norte várias outras, como estão ali referidas, em Lisboa também várias, no Centro e uma nos Açores. Portanto, tem a lista, se quiserem, em particular o INEGI no Norte também está aí referido, e há as outras que estão aí mencionadas. Ora, para a circulação de conhecimento dos produtores até às empresas, para que isso aconteça, é importante a criação de redes de relações entre os atores do Sistema Nacional de Investigação e Inovação, como também já foi amplamente referido, em particular na intervenção do Sr. Ministro. Para a criação dessas redes, as instituições de interface ocupam um papel central e, de facto, um dos modos, um dos instrumentos para que essa circulação de conhecimento se implemente é através dos projetos em copromoção financiados pelo CREN. Há, de facto, vários outros instrumentos que também já foram um pouco referidos já anteriormente. Eu vou dedicar-me, sobretudo, à análise destes projetos em copromoção financiados pelo CREN, no período de 2007-2012, e dar estatísticas sobre estes projetos, que, no fundo, privilegiam, como sabemos, parcerias entre empresas ou entre estas entidades do sistema de investigação e inovação, liderados por empresas e conduzentes à criação de novos produtos, processos ou sistemas. As instituições de interface têm uma importância central neste processo e correspondem a 5% das entidades da rede analisada neste documento. Só para terem uma breve representação, estão aqui representadas as ligações que existem entre as instituições que aqui estão representadas, e não estão indicadas as universidades, mas estão simplesmente indicadas as instituições de interface, empresas e centros tecnológicos. E veem que, de facto, as instituições de interface estão no centro destas redes criadas e que foram identificadas no âmbito deste estudo feito pela FCT. Portanto, e em particular o INESC Tec está aqui, elas estão localizadas por números, tenho aqui a legenda para algumas delas, portanto, mas o INESC Tec é de facto uma das instituições de interface importante nesta rede nacional de ligações entre promotores da ciência, tecnologia e desenvolvimento. Como disse, vou centrar-me sobretudo em termos de estatísticas e de resultados da participação de Portugal no 7º Programa Quadro, e começo por apresentar aqui valores relativamente ao total que foi conseguido pelas instituições de ensino superior e instituições de interface no âmbito do 7º Programa Quadro, no total de financiamento de 312,71 milhões de euros. E, fazendo esta análise por universidades, verifica-se que, de facto,
A universidade que conseguiu captar mais fundos foi a Universidade Técnica de Lisboa, na altura ainda era a Universidade Técnica de Lisboa, logo a seguir a Universidade do Porto, depois a Universidade Nova de Lisboa e de seguida a Universidade de Lisboa. Se fizéssemos este quadro hoje com a fusão das universidades, o panorama seria diferente, mas de facto em 2007, 2012 foi isto que aconteceu relativamente à captação de fundos. Neste quadro temos agora, cada uma das barras anteriores está subdividida em a captação de fundos pelas universidades e pelos institutos de interface. E aqui vemos que, embora a Universidade Técnica de Texto seja, como vimos, a que tem tido a capacidade de captar mais fundos, em termos de instituições de interface, onde a proporção é maior relativamente às universidades, é de facto na Universidade do Porto. Na Universidade Nova de Lisboa também há uma predominância das instituições de interface versus as universidades, e na Universidade de Lisboa também, nestas 4 universidades de tamanho médio ou intermédio em termos de captação de fundos, as instituições de interface têm um papel e conseguiram captar mais fundos que as universidades, o que é de facto muito significativo. No que se refere ao Horizonte 2020, para já só temos números globais ainda, mas Portugal está-se a situar muito bem nas candidaturas que já decorreram no Horizonte 2020, e sabemos que há 133 candidaturas, como está indicado, das quais 70 envolvem instituições de interface. Portanto, de facto, uma percentagem muito significativa, numa percentagem de financiamentos também da mesma ordem de grandeza que a participação. Contudo, em termos de futuro, há, de facto, desafios que importa equacionar desde já e que interessa perceber com cuidado e pensar como é que podem ser ultrapassados. No fundo, é como quantificar, digamos, o efeito na sociedade, digamos, das instituições de interface, como aferir o impacto da atividade destas instituições na economia e na sociedade, para além dos indicadores tradicionais, sem lhes impor um fardo administrativo considerável. Isto não é de sua menos importância, na medida em que, de facto, tudo o que tenha a ver com investimentos, e em particular em investimentos comunitários, todos sabemos que trazem sempre um fardo administrativo muito grande e, portanto, seria importante conseguir arranjar indicadores isentos ou que não fossem limitados por esta característica. Também com o impacto societal da investigação científica não ser imediato, e com a dificuldade de identificar causalidade entre output e o impacto. Alguns estudos mostraram já que a avaliação por pares do impacto na sociedade não deve ser efetuada exclusivamente por cientistas, mas devem ser envolvidos outros stakeholders, e isto é, de facto, também uma conclusão importante, um desafio importante, na medida em que o peso dos pares é mais relevante a nível de ciência pura, ou de ciência fundamental, e a divulgação científica do modo geral, mas no impacto na sociedade, no desenvolvimento, económico, tem que haver, de facto, indicadores diferentes. No exercício inglês, no Resource Excellence Framework, foram identificados como impacto any effect, change or benefit to the economy, society, culture, public policy or services, health, the environment of quality of science beyond academia. Portanto, é uma definição muito abrangente, de facto, que nós gostaríamos de ver como se pode implementar em Portugal e conseguir, de facto, arranjar indicadores que mostrem este impacto na sociedade e cultura. É um desafio que se coloca, de facto, para o futuro. E não considerar apenas a transferência de conhecimento de base tecnológica, uma vez que o conceito de transferência de conhecimento também é aplicável às ciências sociais e humanas. Nós sabemos que as ciências sociais e humanas não estão diretamente relacionadas com tecnologia, mas há muitos aspectos ligados com saúde ou com saúde pública e ensino, etc., que estão relacionados com as ciências sociais e humanidades, que também devem ser, de algum modo, incluídas neste conceito de transferência de conhecimento.
Mas estamos aqui para celebrar os 30 anos do INESC-TEC, a sua experiência em investigação, desenvolvimento e transferência de tecnologia, e eu não gostaria de passar a oportunidade sem referir alguns exemplos de sucesso do INESC-TEC em termos de projetos e achievements, desculpem, mas é a palavra que me sugeriu. E ao longo do resto da manhã tive a satisfação de verificar que por acaso selecionei alguns diferentes daqueles que já foram selecionados e, portanto, o que permite dar uma panorâmica mais ampla do que o INESC-TEC tem conseguido, de facto, nos últimos anos. Dois exemplos relacionados com o 7º Programa Quadro, um que tem a ver com a ferramenta 3Port, que corresponde a uma ferramenta que permite gerir as necessidades dos processos de negócio das autoridades portuárias de forma integrada, mas também interagir com o público em geral. Permite, no fundo, ver em tempo real o que está a acontecer no Porto. É interessante que esta tecnologia já foi aplicada nos portos de Leixões e Viana do Castelo, e o Porto de Leixões foi considerado há pouco tempo entre os 3 melhores portos e, portanto, de algum modo, se calhar, também devido à contribuição do INESC-TEC através deste projeto. O INESC-TEC também participou e representou Portugal na competição de robótica da Europa, no âmbito do projeto Icarus, em setembro de 2015, com o objetivo de testar robôs em cenários reais simulados, inspirados no acidente de 2011 em Fukushima, no Japão. Portanto, a ideia era verificar o que é que se poderia prevenir em relação a acidentes como aqueles que aconteceram no Japão, e teve, como referi, uma presença, de facto, efetiva e muito interessante do INESC-TEC. Contudo, também selecionei 2 exemplos do INESC-TEC no Horizonte 2020, portanto, projetos para o futuro, com relevância para o futuro. Um deles é o Safe Cloud. Todos conhecem a utilização do cloud em termos de processo de armazenamento de dados e transferência de dados. No entanto, este processo ainda está relativamente pouco controlado, quer dizer, e a participação do INESC-TEC, que pretende tornar os dados na cloud invioláveis, tornando-os, portanto, mais seguros, e os serviços atuais e infraestruturas de computação em nuvem. Ou seja, no fundo, é dar garantia à utilização desta metodologia sem perda de agilidade, e isso é muito importante, sem perda de agilidade da maneira como ela é usada e de facilidade, para que não se torne pesada e deixe de interessar ao grande público. Este projeto é liderado pelo INESC-TEC através do laboratório ASLab, sediado na Universidade de Minho. Não posso deixar de referir as várias componentes aqui integradas. Outro projeto onde o INESC-TEC também participou e ganhou no Horizonte 2020 é aquele que em português seria Vamos, facilmente, mas no fundo tem a ver com um projeto para a exploração subaquática de minas submersas e ou no mar. Portanto, é um projeto pioneiro também, onde participam 17 outros parceiros internacionais, de 9 países. De Portugal participa o INESC-TEC, a Mineral e a Empresa de Desenvolvimento Mineiro EDM. Portanto, um bom exemplo, de facto, dessa ligação entre o INESC-TEC e empresas do setor ligadas a esta área. E era tudo o que eu tinha, não vos quero demorar mais. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Portanto, nós vamos passar agora à intervenção do professor António Cunha, que é reitor da Universidade de Minho e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que irá falar sobre a percepção pelas entidades de ensino superior. Senhor Ministro, caríssimo professor Manuel Leitor, Senhor Presidente
do INESC-TEC, hoje considero dono desta casa, mas certamente os verdadeiros donos desta casa, Sr. Reitor da Universidade do Porto e Sr. Presidente do Conselho-Geral, caríssimos membros deste painel, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, um grande prazer aqui estar. Saúdo o INESC-TEC pelos seus 30 anos, cumprimentando todos aqueles que diariamente constroem esta grande casa, casa de saberes, de ideias, de ciência e de tecnologia, prestando o meu reconhecimento aos seus dirigentes, mas também aos seus fundadores e aos seus anteriores dirigentes e explicitando a minha grande admiração pelo percurso, pelo percurso do INESC-TEC. O INESC-TEC é uma referência e um orgulho para a engenharia portuguesa, para a Universidade Portuguesa, para a região norte, para Portugal. Muitos parabéns a todos que o fazem. É inerente ao conceito de universidade a criação e a difusão de conhecimento, ou seja, ensinar e investigar. Estes são os pilares da sua missão e sempre o foram. Contudo, ganharam uma força científica a partir do princípio do século XIX, com Humboldt e a criação da Universidade de Berlim e todos os conceitos que lhe tiveram associados. Durante a segunda metade do século XX, sobretudo no seu último quartel, a Universidade foi tendo crescente abertura à sociedade, seja interação ao nível cultural, mas sobretudo numa interação com o tecido económico ou produtivo. Se muitas vezes foi, ainda hoje é, a razão para isso a procura de alternativas ao financiamento, eu acredito que, e não desprezando as questões do financiamento, acredito que a emergência da terceira missão da Universidade, a chamada interação com a sociedade, resulta sobretudo da centralidade do conhecimento na economia e na sociedade e, por isso, é um processo que se vai acentuar no futuro. Neste princípio do século XXI, a Universidade assume, todos sabemos, um papel insubstituível no desenvolvimento de pessoas, povos, regiões, nações. As universidades, contudo, são hoje, como sempre foram e como devem ser, lugares essenciais para pensar o humano social, a natureza e a tecnologia, o passado, o presente e, certamente, o futuro. A sua missão envolve, pois, hoje, e à luz desta evolução, 3 eixos principais. A produção de conhecimento novo, a investigação, a disseminação desse conhecimento, o ensino, e a promoção do desenvolvimento das sociedades em que se inserem através da interação cultural e da transferência de tecnologia, a chamada terceira missão. É, pois, num mundo complexo como aquele que hoje vivemos, um mundo que nos interpela frequentemente com perplexidades várias, que a Universidade é uma das instituições da qual a sociedade espera respostas. Espera mesmo soluções para as contradições profundas, para as dúvidas radicais, para os enormes desafios com que estamos confrontados, sejam marcados por tensões de diversa ordem, quer geradas por realidades globais, quer por aspectos locais ou regionais. Este enunciado generalista que acabei de fazer carece de concretização em cada universidade, em cada realidade, sob pena da irrelevância do que é igual em milhares de outras instituições do mundo ou daquilo que está cada vez mais acessível gratuitamente e facilmente no ciberespaço. O presente desafio das universidades é o da diferença e da afirmação identitária, dentro de padrões de qualidade reconhecidos internacionalmente e de boas práticas também consagradas a esse nível. Por tudo isto, temos vindo quase a sacralizar a palavra autonomia, porque a autonomia é essencial para consubstanciar um projeto próprio. E a autonomia é também essencial nesta terceira missão da interação com a sociedade, que tem que emergir de um enunciado de missão necessariamente específico. Feita esta declaração de interesses e da defesa da diversidade institucional, quero concentrar-me então no espaço em que as universidades assumem a sua terceira missão e estão comprometidas com o desenvolvimento, através de uma intervenção proativa na geração de riqueza e de emprego. Assim, a questão que me proponho analisar, refaseando um bocadinho o título deste painel, desta sessão, é as unidades de interface na valorização económica do conhecimento pelas universidades. E a primeira pergunta será, e as universidades não podem sozinhas cumprir essa terceira missão? Precisam das tais unidades de interface? Diria que não é absolutamente obrigatório, diria até que há alguns exemplos do contrário. Mas as entidades de interface fazem e farão todo o sentido por um conjunto alargado de razões, das quais sintetizarei do modo seguinte. Desde logo a flexibilidade de gestão,
Há 30 anos foi já a fuga ao espartilho da administração pública uma forte razão para o aparecimento destas entidades. Foi também a realidade da universidade, que essa era bastante diferente do que hoje, que, como vimos, evoluiu muito positivamente. Mas foi também a procura de uma alternativa à estrutura hierárquica académica. A estrutura hierárquica académica é como deve ser. É uma estrutura organizada no modo como está organizada, a ciência dividida, segmentada. Foi assim que a ciência evoluiu ao longo de centenas de anos. É essa a matriz da universidade. E é assim que funciona o desenvolvimento científico e tem funcionado, certamente confrontado com vários novos modelos capazes de induzir a multidisciplinaridade. Mas a resposta às questões societais, a resposta aos desafios, sejam de empresas, sejam das sociedades, ela é sempre multidisciplinar e carece de uma lógica diferente, e essa lógica, por vezes, é inibida por aspectos que têm a ver com a nossa tradicional estrutura universitária. E há uma terceira missão, uma terceira razão, que é o envolvimento direto de entidades externas, nomeadamente de empresas, quer beneficiando da sua experiência, quer envolvendo-as neste processo. De facto, é na relação universidade-empresa que estas unidades, as unidades de interface, ganham especial relevância. É uma relação entre entidades que são diferentes por natureza e por missão, e na abordagem, bem como nas respectivas atividades. Essa diferença é estrutural e operacional e deve ser percebida e assumida com naturalidade, uma vez que é aí que reside o potencial deste relacionamento. Acresce que universidades e empresas correspondem, elas próprias, a universos de grande diversidade e que os exercícios de análise generalista, como aquele que estou a fazer, com este tempo necessariamente curto, tende a estereotipar. A missão das universidades já foi referida, mas acrescentarei que, do ponto de vista imaterial, as universidades são memória, são conhecimento estruturado que permite criar futuro a partir do estudo, do pensamento crítico e da experimentação. Ou seja, e nunca nos devemos esquecer isto, são lugares para investigar e para aprender. As empresas, sabemos o que são entidades socioeconómicas que integram meios humanos, materiais e técnicos, com vista à produção e comercialização de produtos e serviços, enquadradas por lógicas de mercado e pretendendo satisfazer as expectativas de clientes, trabalhadores e sócios. Cada vez mais as empresas fazem isso e conquistam o mercado, valorizando economicamente soluções que resultam de práticas de inovação e de incorporação de conhecimento. Numa análise simplista, eu diria que as universidades são supostas criar conhecimento e as empresas são supostas gerar riqueza. Consequentemente, a criação da riqueza a partir do conhecimento poderá assentar em estruturas com vocação para fazerem essa articulação universidade-empresa. Neste racional, importa reiterar que as universidades não são empresas e, no dia em que o forem, deixarão de ser universidades. Esta afirmação em nada contradiz o facto de que as universidades deverão ser criteriosamente geridas e beneficiar, e muito, das experiências empresariais no domínio da gestão, bem como devem, em todas as dimensões das suas atividades, ser entidades transparentes, com práticas reconhecidas de pública prestação de contas, bem como respeitar um exigente quadro de referência ético. Devido aos constrangimentos de tempo, não vou dizer o que é que empresas e universidades esperam destas unidades de interface e desta relação. Mas gostaria de dizer que para as empresas, se elas esperavam muito até hoje, no futuro com certeza que vão esperar mais, porque o futuro está a ser marcado por evoluções tecnológicas que todos conhecemos e que terão uma presença, a tecnologia terá uma presença muito maior nos próximos anos do que aquilo que teve até hoje, seja pelo lado do Big Data, da robótica ou de todos os nomes que vamos conhecendo. Do lado das universidades, e pegando em algo que o Sr. Ministro aqui referiu, estas entidades são essenciais para as universidades aprofundarem as suas práticas de ensino e investigação, que é certamente um dos fatores de diferenciação das universidades. Mas gostava ainda de dizer que há uma terceira entidade, um terceiro tipo de entidades que tem que beneficiar destas práticas de relacionamento de universidades e empresas, porque elas têm grande relevância para a concretização de políticas públicas de desenvolvimento, nomeadamente estratégias de especialização inteligente, tenham natureza nacional ou regional, pelo que deverão ser igualmente preocupação dos responsáveis governamentais e de gestão do território. Tendo por referência, então, a complexidade deste quadro de colaboração, gostava de dizer e de reiterar também, talvez, ao estilo do Sr. de La Palice, que só transfere conhecimento quem o tem.
E para haver transferência de conhecimento é preciso que ele exista e que ele seja desenvolvido. E por isso a investigação, a produção de conhecimento novo é a base do sucesso desta relação. De facto, esta relação pressupõe várias coisas. Pressupõe a capacidade das empresas especificarem adequadamente o que pretendem e mobilizar os meios necessários para o desenvolvimento em causa. Mas a capacidade da universidade de estruturar essa investigação e de lhe aportar os recursos necessários e de haver uma relação de confiança, uma relação que custa a estabelecer, uma relação que demora tempo a fazer, uma relação cúmplice entre esses parceiros. E essa relação tem que ser trabalhada, tem que existir, mas só é possível se existir conhecimento novo, se a investigação científica de qualidade estiver na base desse relacionamento, e esta é uma realidade que é válida, estejamos a falar de colaboração com grandes ou com pequenas empresas. Ou temos algo para dar, ou esta colaboração não existe, nem faz sentido. E cada vez mais isto é assim, porque a revisão do conhecimento é feita de uma forma cada vez mais rápida, o número de atores neste processo é cada vez maior e as lógicas do openness, as lógicas de investigação aberta, inovação aberta, estão certamente também a mudar este cenário. Com a certeza de que o futuro passa pela aposta no conhecimento e pela sua centralidade na sociedade, as universidades deverão, pois, desenvolver estratégias adequadas face à sua realidade para encontrarem o posicionamento mais adequado a este quadro de oportunidades. Deverão ser capazes de encontrar um equilíbrio entre a necessidade de responder às questões das empresas, que tipicamente têm uma escala de tempo curto, e o desenvolvimento de programas científicos de exploração do desconhecido num horizonte temporal mais alargado. De facto, o futuro da universidade é tanto mais promissor quanto maior for a capacidade de afirmar a sua pertinência e a percepção pela sociedade da sua relevância, o seu papel de motor social da economia, como escreveu William Bowen, antigo presidente da Universidade de Princeton. Mas tal não pode significar, no entanto, a subordinação da universidade à economia, como analisado por Derek Bock, antigo presidente da Universidade de Harvard, no livro As Universidades in the Marketplace, onde exprimiu que a excessiva comercialização das atividades universitárias acabará por minar os seus valores e as boas práticas académicas. Por isso, várias abordagens têm sido implementadas, desde a existência de centros de investigação capazes de conjugarem estas duas dimensões, a da investigação e a da interação com a sociedade, à da criação de unidades de interface, instituições com estatuto jurídico e modelo diferente vocacionados para uma maior interação com empresas. A melhor opção deve ser encontrada face à realidade do setor-alvo, dos parceiros e também dos quadros conjunturais de financiamento. Não nos esquecemos disso. Das empresas, além de definirem muito bem aquilo que é pedido às universidades, e as empresas têm que desenvolver essa capacidade interna, as empresas têm redes de fornecedores, de componentes, de produtos, de serviços, incluindo a existência de processos mais ou menos formalizados de acreditação, que são um dos seus patrimónios e aos quais atribuem enorme importância. Analogamente, as empresas devem construir redes de fornecedores do conhecimento, identificando as entidades e os grupos de investigação capazes de responder às suas necessidades e construindo parcerias, nacionais ou internacionais, capazes de integrar a multidisciplinaridade que o seu problema específico encerra. Meus senhores e meus senhores, julgando que está justificada a importância das unidades de interface no cumprimento da terceira missão da universidade, mas também, mais do que isso, a importância das unidades de interface como complemento das atividades de ensino e investigação, e o INESC-TEC é um caso exemplar de atividade de investigação feita numa entidade de interface, importa igualmente ter presente que esse papel só será adequadamente consubstanciado se a integração dessas unidades na universidade for natural e bem percepcionada pela comunidade académica e pelos seus órgãos de governo. Dir-me-ão, mas isso é o que os reitores devem fazer, e isso é o que os reitores tentam fazer. Mais uma vez, apelo aqui à diversidade, convicto de que não há receitas mágicas. As unidades de interface podem ser constituídas a partir de um ou mais departamentos ou de um ou mais centros de investigação. Podem ser, aliás, constituídas a partir de uma ou mais instituições de ensino superior. Podem ter maior ou menor dimensão, ter diferente natureza jurídica, ter diferentes modelos de gestão, a envolver diferentes tipos de parceiros externos.
De uma coisa tenho a certeza. Importa existir um quadro de relacionamento bem definido e transparente, nomeadamente quanto à utilização de recursos humanos, que é o verdadeiro centro da universidade. Importa haver uma definição clara do papel da instituição de interface na estratégia da universidade ou no grupo de universidades a que está associada. Por fim, aproveito a presença do Sr. Ministro, cuja intervenção de há pouco saúdo com muita esperança, que, não tendo culpa da atual situação que vivemos, representa o poder político e, por isso, vou-lhe deixar aqui uma mensagem. Reiterar a importância da relevância das instituições de interface para o sistema científico nacional, para as universidades que estão associadas, para o tecido económico ou produtivo e para a sociedade que servem. E perguntar se é assim, se elas são tão importantes, e usando-me de um poeta conhecido, Augusto Gil, perguntar se é assim porque lhe dais tanta dor, porque as fazeis para te ser assim. Porque as sujeitais a lógicas burocráticas quase impossíveis. Porque as penalizais com coisas impensáveis como os processos de justificação de gastos gerais. Porque é que às vezes as considerais públicas e outras vezes privadas. Porque mudais constantemente o quadro de apoios, impossibilitando um planeamento a médio prazo. Porque as sujeitais a elas e às universidades a calvários para o recebimento atempado de verbas contratualizadas com o Estado ou com agências de financiamento. Faço votos e tenho fundada a esperança que os 30 anos do INESC-TEC sejam mais do que uma forte razão para que as entidades da administração pública desenvolvam um relacionamento mais cúmplice e mais profícuo com as unidades de interface e, deste modo, ajudem também as universidades a cumprir a sua missão. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ter agora mais uma intervenção no âmbito da percepção pelas entidades de ensino superior, que será feita pela professora Rosário Gamboa, Presidente do Instituto Politécnico do Porto. Faz favor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sr. Ministro, foi um prazer também ouvi-lo. Sei que o desafio é difícil, mas, como há pouco dizia o Sr. Reitor da Universidade do Porto, quem melhor que o Sr. Ministro pela sua preparação, competência e conhecimento, pela sua capacidade de diálogo e pela sua dimensão ética para abraçar este caminho. Saudar também o meu querido amigo, o professor Sebastião Feio, reitor da Universidade do Porto, e nele saudar toda a academia, a vasta academia da Universidade do Porto, os colegas que estão presentes, com uma palavra muito própria para o Falcão e Cunha, que nos recebe aqui na sua casa. Também uma palavra de profunda amizade e reconhecimento ao INESC-TEC, o qual integramos com muito gosto e muita honra, e na pessoa do José Manuel Mendonça, e extensiva a todos, não só os que fundaram o INESC, mas aqueles que têm trabalhado ao longo de sucessivas gerações na promoção disto que tem sido um organismo de interface exemplar. Exemplar não só nos seus resultados, mas permitam-me também no aperfeiçoamento do seu modelo de funcionamento. Queria saudar naturalmente a Sra. Presidente da FCT, o Sr. Presidente do CRUP e nele também os restantes membros da mesa. Farei uma intervenção talvez um pouco redundante, face ao que foi dito, e com alguns aspectos mais pessoais que têm a ver com a nossa situação. Nós não temos dentro de nós entidades de interface, mas participamos, além da investigação que foi aqui há pouco referida, em várias entidades de interface. Algumas nesta NUT 2, outras a nível nacional, e que participamos em parceria com a Universidade do Porto, com muito gosto, muita honra, muito empenho em que ela continue e seja otimizada. Ora, numa pequena introdução, diria que o funcionamento dos sistemas de inovação tem um pressuposto óbvio, a existência de uma diversidade de atores, e esses atores têm funções específicas. Refiro-me, obviamente, às instituições do sistema científico e tecnológico, às instituições do sistema de ensino superior, às entidades de envolvente, sejam elas empresas, indivíduos ou autoridades, regionais, nacionais. A cooperação e o trabalho conjunto entre estes atores
é, naturalmente, um elo imprescindível, pois é aí que reside a capacidade de encontrar sinergias e complementaridades que capacitam e aceleram o processo de inovação. As entidades de interface, aqui grosseiramente reconceptualizadas por mim, mas já suficientemente feito esse trabalho por quem me antecedeu, diria eu que estas entidades de interface desempenham, naturalmente, um papel de relevo na articulação e dinamização do trabalho em rede, catalisando todo o processo interativo, não só de identificação, percepção e exploração, depois por parte das empresas, do conhecimento como fator de qualificação e diferenciação. Num ambiente externo ou relativamente externo, que normalmente é feito em relação às instituições de suporte, neste caso refiro-me às instituições de ensino superior. Ora, os governos mais esclarecidos em todo o mundo olham para estes sistemas de inovação como um motor de crescimento das suas economias e olham também, de modo natural, para o ensino superior como o grande gerador dessa aptidão que existe a nível nacional. Algumas das instituições de ensino superior que operam dentro de extraordinários ecossistemas de inovação, e os casos mais conhecidos são Silicon Valley, na Califórnia, ou Scandal Square, em Boston, têm, de facto, desenvolvido modelos robustos de interface que projetam estes ecossistemas como um referencial mundial na alavancagem da competitividade a partir do conhecimento e da inovação gerados na academia. E outros exemplos recentes têm surgido, agregando complexa e em competências mais vastas, como, por exemplo, a partilha de risco entre o setor privado e o setor público, questão que aqui foi referida oportunamente pelo Sr. Ministro. Paralelamente, nas últimas décadas, um número, e este é um apor que eu gostava de aqui introduzir, um número crescente de instituições de ensino superior, localizadas em geografias menos competitivas, tem desenvolvido e consolidado um perfil empreendedor e inovador diferente, com resultados também notáveis e que os posicionam como exemplos extraordinários de competitividade. São o caso, por exemplo, de Israel, da Finlândia ou da Estónia. O papel das instituições de interface é, nos dois contextos que referi, fundamental e decisivo para a afirmação de uma economia pujante, assente no conhecimento, mas também, fundamentalmente, na capacidade de transformar esse conhecimento em inovação. Um modelo virtuoso de triple hélice radicado na concepção de que a colaboração entre a academia, o setor público e o setor privado geram uma economia do conhecimento, tem rapidamente evoluído para modelos mais abrangentes e complexos, incorporando cada vez mais atores e mais perspectivas. É assim que emergiu a necessidade de acrescentar, por exemplo, a quarta hélice, neste caso a sociedade civil, cada vez mais informada, ativa e participante, entendida como a base geradora daquilo que é urgente e necessário, a democracia do conhecimento. Porém, hoje há quem também defenda ainda, de forma mais ampla, a incorporação de uma quinta hélice, associada aos fatores naturais e ecológicos, à sustentabilidade, em consonância com a ecologia do conhecimento. Mas, independentemente das dimensões em jogo que se considerem mais hélice, menos hélice, importa destacar como elemento central comum a todos os modelos a necessidade de interfaces sólidas, eficazes, capazes de descodificar linguagens e aproximar interesses, ambições, conjugando desafios diversos. Recentemente, o MIT, através da Scotland Tech Initiative, realizou um estudo aprofundado e comparativo de várias instituições de ensino superior de todo o mundo que têm procurado liderar um novo posicionamento de interface e de inovação e empreendedorismo no contexto de ensino superior. Trata-se de um estudo que vai para além dos célebres modelos do próprio MIT, de Stanford ou de Cambridge, procurando focar-se mais nos modelos próprios e idiosincráticos das instituições existentes, por exemplo, de novo, na Finlândia, Inglaterra, na Rússia, na Nova Zelândia, entre tantos outros. O referido estudo identificou duas grandes tendências para a criação
de uma agenda de inovação nas instituições que foram analisadas. A primeira das tendências identificadas é o denominado modelo clássico, que, por ser clássico, não deixa de ser inovador. Presente em excepcionais instituições de interface e que designaria, na generalidade, um modelo homólogo ao que está, e bem, a ser promovido no INESC-TEC. Este modelo oferece uma abordagem robusta e institucionalizada para uma agenda de inovação, comumente centrada numa ou em várias instituições de interface, capazes de gerir de forma ágil e eficiente a capacidade instalada de investigação e desenvolvimento das instituições de ensino superior de suporte, promovendo a sua adequação às necessidades de inovação do tecido empresarial. Estas instituições de interface têm concretizado realizações notáveis no quadro da propriedade industrial e da transferência de tecnologia, no aproveitamento de oportunidades de financiamento, vimos há pouco a capacidade de competição e de alavancar em financiamento exterior, e de diversificação de dinâmicas de investigação, coisa que também acho crucial, dando corpo de forma decisiva à noção de ciências aplicadas ou de investigação aplicada, noção e conceito que nos é tão caro no Politécnico de Porto. Mas ainda que no registro breve, algumas das vantagens mais interessantes que estas instituições de interface possuem como ecossistemas férteis, eu gostaria de as destacar de uma forma muito direta e muito pragmática. Primeiro, a transversalidade das equipas de ID, construídas mais sobre as competências necessárias a um projeto do que sobre o domínio científico único, típico de um departamento ou faculdade, onde a cooperação ainda é muitas vezes difícil. A organização das mesmas equipas obedecer mais aos interesses e competências necessárias ao projeto em causa do que à estrutura organizativa da carreira dos docentes e investigadores, potenciando uma interação mais flexível e mais dinâmica. A capacidade de escala, que deve ser uma coisa que nos deve preocupar muito quando se fala da necessidade de encontrar financiamento. Por isso, dizia, a capacidade de escala, agrupando, concentrando e comunicando entre gente plural, oriunda de diversas instituições. E a desejável racionalização de recursos, como, por exemplo, equipamentos dispendiosos. Também as instituições de interface têm em si aquilo que foi sempre usado como uma mais-valia, até face àquilo que o professor António Cunha acabou de referir, das dificuldades que as instituições têm. Isto é, uma melhor comunicação com o tecido empresarial, porque possuem muitas vezes elementos próprios capazes de fazer de uma forma mais eficaz essa mediação. Ora, nem sempre estas potenciais vantagens, ou outras que não referi, têm vindo a ser realizadas em toda a sua extensão. Questões relativas aos interesses diversos dos associados, que constituem estas instituições de interface, e à consolidação, por vezes, de um modelo de funcionamento claro e transparente, constituem-se frequentemente como barreiras ou artificiais, mas também em resistências fundamentadas. Ora, o fardo administrativo, que aqui já foi referido, o excesso de controle burocrático, também, que foi, durante muito tempo, uma saída muito interessante dentro destas instituições de interface, deixou de ser, até porque a maior parte destas instituições de interface trabalham com dinheiros públicos, dinheiros comunitários. Importa, pois, clarificar e aprofundar, e é uma das questões que considero fundamental neste momento em que festejamos o INESC, dizia eu, clarificar, aprofundar estes modelos, atualizando-os em diferentes conjunturas e explicitando de modo transparente os interesses em jogo, num compromisso que seja claro e renovável. O INESC-TEC está claramente inserido no modelo virtuoso de interface identificado por o estudo do Scottel Tech Initiative do MIT. Orgulhamo-nos no Politécnico do Porto muito disso, do seu contributo que trouxe à transformação da economia nacional, hoje assente, sem qualquer dúvida, em atividades mais intensivas,
em conhecimento e na ideia de que a inovação construída a partir desse conhecimento gera diferenciação, valor acrescentado e competitividade. Por isso, na celebração dos 30 anos do INESC-TEC, estamos muito satisfeitos com os resultados produzidos e com o impacto que o INESC-TEC trouxe à nossa ideia, em particular permitindo-nos entrar e concluir campeonatos de valor acrescido e à transferência de tecnologia que nos proporcionou. E mais, estamos orgulhosos com o desenvolvimento que foi induzido nas empresas da nossa região, trazendo à tona novos atores, o que eu acho da máxima importância, novas gerações de empreendedores e empresários, novas visões para a liderança industrial que sempre caracterizou o norte de Portugal. Mas importa, contudo, neste momento de celebração, olhar e projetar futuro, considerando que, de facto, a economia do conhecimento, tal como a defendemos, tem hoje outras dimensões importantes que é preciso perceber e acolher. A interface entre as instituições de ensino superior e as empresas não se esgota neste modelo virtuoso que o INESC tem sabido protagonizar. Há uma nova dimensão na agenda de inovação e empreendedorismo que visa integrar de modo mais ativo a alguns atores essenciais que merecem, por vezes, não ficar de fora. Refiro-me a um modelo mais bottom-up, liderado pela comunidade, catalisado por estudantes, alumni e empresários, proporcionando uma convivência cosmopolita na construção e partilha de conhecimento e de soluções, onde a tecnologia, o social, o criativo se misturam em projetos concretos e de aplicação real. No IPP, acreditamos que há necessidade e espaço para a coexistência entre os modelos robustos e estruturados de interface, como o INESC, e outros mais informais, de base mais ampla. E isto reporta-nos para a outra tipologia de projetos, de modelos, identificados e apresentados no estudo do MIT. Tratam-se de propostas que têm emergido especificamente no seio de instituições de ensino superior como resposta à implementação de agendas de inovação e empreendedorismo. Há, com efeito, da parte das instituições, uma consciência cada vez mais profunda da sua responsabilidade no crescimento económico do terceiro setor, da geração de postos de trabalho qualificados e do reforço da coesão social. Neste sentido, a procura de modelos que abram avenidas mais amplas de apoio à criação de ecossistemas inovadores e empreendedores é um desafio inegável que as instituições têm que encarar. No Politécnico de Porto, acreditamos convictamente na relevância desta abordagem, menos institucional, mais metodológica e pedagógica do que curricular. Ou seja, uma abordagem mais centrada no modo de produção do que no produto. Queremos que é possível que este ecossistema seja protagonizado pelas bases da nossa organização, designadamente alunos e ex-alunos, em espaços modernos de interface e co-criação, em performances inclusivas, segundo um modelo pedagógico exigente, monitorizado e investigado. Acreditamos que há espaço para este modelo mais experimental, focado na capacitação de competências que respondam aos desafios das sociedades globais do conhecimento, através de fortes relações de proximidade entre a comunidade empresarial e a academia, e não tanto na capacitação institucional. Neste sentido, a nossa preocupação primordial está em desenvolver e conferir poder ao ecossistema também na sua base. E estamos a construir este modelo de modo intencional e mais dirigido na Porto Design Factory, estimulando a cocriação entre estudantes, alumni, empreendedores, a sociedade civil, num ambiente não hierarquizado, não institucional, altamente informal e, muitas vezes, algo caótico. Queremos que este modelo se transforme numa doença contagiosa no seio da nossa organização e é com satisfação que começamos a ter vários focos ativos
de doença e de contágio. Em conclusão, direi que se trata de investir num modelo de partilha, de economia aberta, de open innovation, onde o conhecimento flui em participação com a sociedade e as empresas e onde a oferta educativa proporciona experiências de investigação, de responsabilização e de proatividade aos estudantes. O trabalho de inovação e desenvolvimento realiza-se aqui, como estamos a fazê-lo, em parceria com grandes empresas multinacionais, seja a IKEA Industry ou a Ford, mas também com empresas nacionais, seja a Sonai ou a Petratex, ou com pequenas PMEs, como o professor António Cunha há bocadinho referia, a importância de ter conhecimento e trabalhar com várias dimensões do nosso tecido empresarial. E fazemos-lo num ambiente que procuramos cada vez seja mais comunicativo e mais internacional. Fazemos-lo em conjunto com Stanford, com Aalto, com o MIT, com o Politécnico Hong Kong, com o CERN, com a Universidade de Tóquio, com Melbourne ou com a Reggio Emília, entre outros. Estes dois tipos de modelo de interface, diferentes na sua metodologia de trabalho e organização, são confluentes nos seus propósitos. São, de facto, imprescindíveis, ambos, para uma economia de conhecimento robusta. Diria melhor, são complementares e, acima de tudo, não esgotam o campo imenso possível de modelos que é preciso que aprendermos a construir. Diria, no fim, que temos que continuar a estudar, a partilhar, a aprender, a diferenciar-nos, a sermos capazes de compreender o complexo, tornando mais ágil, mais flexível, mais aberto à mudança, numa gestão eficaz da incerteza e centrado naquilo que é a missão da Universidade, produzir conhecimento e voltar a doá-lo. Muito obrigada. Nós vamos ter seguidamente a visão das instituições da interface. A primeira apresentação será do professor José Manuel Tribolé, que foi criador do INESC e presidente do INESC. Muito bom dia a todos. É com um prazer enorme, como pode imaginar, que estou a participar neste evento. E em termos dos tais protocolos académicos, eu pedia desculpa, mas vou invertê-los. Em primeiro lugar, quero-me dirigir a todos os jovens que estão aqui, definindo jovens os que estão abaixo dos 40 anos. E que espero que alguns deles já tenham saído de casa dos pais nesta altura. E para lhes dizer que, em primeiro lugar, o que eu aqui vou dizer hoje é dirigido a vocês. Em segundo lugar, vou-me dirigir para os outros jovens todos acima dos 40 anos. E que são, não posso dizer que são da minha geração, que eu já sou jovem acima dos 60 anos, mas para dizer que se estamos onde estamos no país é porque é esta geração que o fez, e partilhando profundamente do espírito do que o professor Manuel Leitor aqui hoje disse, não vale a pena estarmos a olhar para o passado e a chover no molhado e estarmos em criticazinhas. Vamos ver que o copo está até mais que meio cheio e vamos para o futuro com confiança e com gosto. E já agora aqui queria, com muita sinceridade, transmitir os meus agradecimentos a todos aqueles que aceitam responsabilidades à frente de instituições, em particular do Estado, aos senhores diretores de escolas, presidentes de escolas, reitores, presidentes de fundações, ministros, porque eu acho, sobretudo, porque 99% destas pessoas fazem com intenções de servir e prática de servir. E acho que nós, em Portugal, somos muito mal agradecidos em relação àqueles que dedicam uma boa parte da sua vida a servir-nos com grandes sacrifícios pessoais. E eu digo isto porque, efetivamente, tenho profunda admiração por quem aceita estas responsabilidades. Eu vou falar curto e vou falar numa perspectiva que julgava que isto ia ser um debate com os meus colegas que seguem, sobretudo, mas antes disso também quero dizer que retirarei
algumas coisas do que foi dito aqui. Farei uns apontadores para algumas das coisas que foram ditas aqui hoje, importantes, e que ficaram marcadas na minha cabeça. Estas chamadas instituições de interface, o que é que eu vou dizer, em primeiro lugar, que papel é que elas têm? O que têm, mas, sobretudo, o que é que elas podem continuar a ter e ser úteis para o futuro. Eu, para mim, sempre considerei que a solução que acabámos por chegar, quando foi uma solução construtiva, não é? Não foi uma coisa onde fomos buscar a consultoria da McKinsey para perceber como é que se fazia. Fizemos, quando digo, foi na perspectiva do professor Manuel Leitor, quando chamou à colaboração ativa, um conjunto de stakeholders, fizemos com os stakeholders, com pessoas do sistema universitário, da investigação, com pessoas, na altura do CTT-TLP, porque identificámos, de parte a parte, um conjunto de problemas que careciam de caminhos de solução. Eu sou engenheiro, sou irremediavelmente engenheiro e muito pragmático. E, portanto, é por aí que tudo começa. Nós fazemos coisas com propósito, para atingir resultados e dar resposta a problemas. Infelizmente, a maior parte da vida nós andamos a construir soluções para coisas que não têm soluções, não têm aqueles problemas. Quer dizer, os problemas que nós temos não têm aquelas soluções, mas nós trabalhamos especialmente em soluções ótimas. O que não só é para aqueles problemas. E, portanto, eu vejo, e sempre disse, o INESC não é um fim em si, comigo à frente nunca será um fim em si. Eu não nasci para tornar o INESC uma coisa imutável na vida, que um dia há de continuar a existir depois do mundo acabar, mas sim é uma ferramenta ao serviço é um instrumento de atuação. E eu vejo qualquer IPFSL, qualquer instituição deste interface assim. É um instrumento que se situa dentro de determinados ecossistemas para atingir determinados fins. E não é uma coisa que existe para se perpetuar. E, portanto, obviamente, os ambientes, os ecossistemas são todos diferentes. Portanto, dizer que one model fits all é um disparate. Há vários modelos. Têm que ser adaptados, ágeis, às circunstâncias, aos tempos, aos lugares, para atingir os objetivos nos prazos e com os meios que existem, humanos e financeiros. Portanto, é isto. Eu vejo, em primeiro lugar, e no ambiente em que estamos, estas instituições como instituições que estão no ecossistema do sistema universitário e politécnico. Portanto, servem as finalidades últimas dos sistemas, as tais 3 missões, e é aí que se situam, e obviamente no âmbito do ecossistema do sistema universitário e politécnico, com o seu diagrama de contexto, e as instituições foram apresentadas hoje no estudo que se fez, obviamente que depois, com os seus parceiros, têm que também se inserir nos ecossistemas desses parceiros. E são instrumentos de atuação, de colaboração em rede, que podem ser redes pontuais, regionais, nacionais, internacionais, ou misturas disto, depende dos setores em que atuam. E as instituições podem ser multissetoriais. Portanto, eu vejo sobretudo isto como sistema biológico vivo. Isto são uma espécie de organismos que vão evoluindo e que vão crescendo, diminuindo e adaptando-se e pondo umas extensões para aqui e para ali, à medida da relação entre a capacidade de agir e os resultados que conseguem ter. São coisas dinâmicas. Evidentemente que, estando inseridas, no que nos prende aqui hoje, no ecossistema universitário e politécnico, devem estar enquadradas através de órgãos de governação, modelos de governação de cada instituição ou de um setor, e, portanto, inserirem-se dentro da visão, da missão, da estratégia desses organismos onde elas se enquadram e que são donos destas instituições. E depois, dentro disso, ter personalidade própria. Portanto, estas instituições, cada uma delas, deve se situar, ter uma ação situada no tempo, no espaço, com os meios, e ter vocações. Quer dizer,
Não estão ali para fazer coisas que são obrigadas. E espero que muito menos estejam ali porque há dinheiro para financiar, que isso é o pior que pode suceder. Estamos aqui porque há uns programas, vamos candidatar. Isto é de loucos. Isto é de loucos. Nós estamos aqui porque temos missões a cumprir, porque há coisas para fazer na nossa sociedade. E é por isso que nós existimos. E para fazer isso temos a arranjar meios, que é diferente. Não é inverter isto tudo. Portanto, aqui implica esta noção, que estas instituições têm que ter uma definição de missão, e esta definição de missão não é uma coisa, normalmente não vou buscar a McKinsey ou a Accenture para me definir a missão, tipo empresa, não é? Tipo os clientes, a qualidade. Não, são missões que estão contextualizadas e têm que ser definidas no casamento entre dois batimentos. O bottom-up, muito bem apresentado aqui pela senhora professora Rosária Gamboa, nesta sua intervenção final, é na base. Quem faz as coisas são as pessoas. Não há outra. Nada se faz que não seja por ação de nós, humanos. Para o bem e para o mal. Portanto, o que não nasce das pessoas não vai ter tração no terreno. Ponto. Ou é a curto ou a médio prazo falhou. Portanto, tem que ser a partir do que as pessoas querem fazer. Portanto, jovens de 40 anos e abaixo, o que é que querem fazer na vida? Querem dedicar a vossa vida a fazer o quê? Isso é a primeira coisa, que é aquilo que define o que é uma instituição e a sua personalidade. Se tem um conjunto de tipos que estão todos lá, são todos altos e louros, e tudo o que querem fazer papers, o que querem fazer é papers bestiais, para estar nas revistas de top, seja qual for a área, não têm nada a ver uns com os outros, estão só a fazer revistas e papers porque é muito importante para o país. Porque é assim que recebem dinheiro. E aumentam as estatísticas. E chamam isso uma instituição, devem estar a brincar comigo. Isso é um conjunto de pessoas que acham que têm direitos e que tem que haver ali uma estrutura que lhes dá a cama, casa, roupa lavada para eles fazer papers. Ó filho, trabalhem para ganhar. Porque há muita malta no país que não tem trabalho, que não tem alimentação, que não tem educação e tem muito mais direitos que vocês. Vocês é que têm a obrigação de trabalhar para eles. Não é ao contrário. Portanto, estes discursos coitadinhos da ciência e tecnologia é melhor que acabe. Nós somos todos uns privilegiados e temos obrigações perante o nosso país e os nossos cidadãos. Agora, não somos obrigados. Temos que fazer o que nos dá gosto, o que nos realiza. Isto é verdade para os abaixo de 40 anos, é verdade para os outros mais velhos, que também aceitam ser ministros, e presidentes e reitores, e coitados, espero que o façam e tirem algum prazer do que fazem, porque em muitos casos deve ser muito pesado, muito pesado. E, portanto, mas nós não estamos cá para ser castigados na vida. Pá. Portanto, façam o que vos dá gosto, mas compreendam, fazem com valores e porque têm missões a executar. E assumem-nas. Há ética, há princípios na vida. E é isso que nos tem que guiar. E, portanto, esta questão da missão, a instituição ter personalidade, ter persona, tem missões, tem visões, quer fazer aquilo, quer intervir na saúde, quer intervir nas florestas, quer intervir no mar. Pois muito bem. Então vamos definir, depois tem que restringir. Não se vai a todas. E com que parceiros? Pois é, e vou-vos dizer, a parte mais fácil, acreditem, é arranjar dinheiro. Eu nunca tive até agora um projeto em que eu acreditasse não tenha arranjado dinheiro. Nunca. Mas é um projeto onde eu não chego lá a dizer dá cá dinheirinho e não tenho projeto nenhum. Não, é uma coisa que tem que se construir porque quem me vai financiar tem que acreditar naquilo. Tem que ver os custos-benefícios. Eu tenho que ser suficientemente bom a fazer o projeto e a vendê-lo, eu, a minha organização, implica muitas valências, para que seja tão bom que seja financiado, evidentemente que vou ser financiado, porque aquilo vale a pena. Eu não acredito que haja bons projetos no sentido de impacto que a gente não consiga dinheiro para eles. Não acredito. Portanto, isto obriga também, por parte dos nossos donos, o sistema universitário e politécnico, que também tenham missão, visão, etc. E esquemas de governação. E aí estamos num momento de grande dinâmica no país. Grande dinâmica do país. E o que se passa muitas vezes é que ainda estamos em modelos mistos, é natural,
o estado de maturidade é este, e onde muitas vezes se põe em dicotomia o controle e o centralismo da estrutura estatal, os seus departamentos, as suas escolas, o poder organizado corporativo, Império Romano, Igreja Católica, Exército, com este mundo revolucionário de grupos terroristas, de instituições e PFSL que vão fazer coisas. Ora, esta dicotomia, que aliás a senhora professora apontou, é uma falsa dicotomia. Resulta apenas do facto de estarmos a usar modelos organizacionais do século XX, princípio do século XX. Não há dicotomia nenhuma entre centralização e descentralização. Têm que estar em planos diferentes. Descentralização na execução, centralização na definição estratégica, na monitorização e no controlo. Isso sim. Por exemplo, serviços partilhados, sim. Aliás, não se percebe porque é que o sistema universitário e politécnico não aposta forte, Sr. Ministro, em serviços partilhados. Toda a malta com as suas informáticas, as suas infraestruturas, isto está tudo a brincar, o quê? Todos com os seus softwares de contabilidade e de workflow, isto é tudo parvo, o quê? Está tudo a gastar dinheiro para quê? São áreas óbvias, de serviços partilhados. Está tudo no mesmo negócio. Portanto, aqui a questão não é, volto a dizer, entre falsas dicotomias, mas percebermos em que domínios cada ator e que responsabilidade é que tem. Sim, uma definição clara de responsabilidades, mecanismos de governação e controle e, obviamente, onde está dinheiro público, o Estado tem superiormente a obrigação de auditar, vigiar, etc. E isso não tem faltado. Ora bem, eu ia só, para acabar, dizer aqui mais duas ou três coisas. Falou-se, e o Sr. Ministro falou muito bem, aliás, muito francamente, gostei muito da intervenção do Sr. Ministro, não é que me surpreenda, que eu conheço o pensamento e a prática dele há muito tempo, mas foi uma bonita intervenção política, e falou muito o apelo à cooperação e às parcerias público-privadas, algo que na história do INESC é bem conhecida. Eu vinha aqui referir, já agora transmitir ao Sr. Ministro, o meu primeiro contributo, é que vamos voltar a inventar uma coisa maravilhosa que sucedeu durante mais ou menos 10 anos em Portugal, de 85 a 95. Não é por acaso que sucederam aquelas coisas todas. É as parcerias público-públicas. É as parcerias onde um Ministério colabora com outro. Extraordinário. Onde partilham orçamentos para fins nacionais comuns. Porque querem. Não é porque há um programa em Bruxelas. Isso há anos que não existe. Está aqui o Sr. Ministro Valente Oliveira, falou-se hoje no Sr. Ministro Mira Amaral. Foi maravilhoso durante o tempo em que existiu. Quando fomos obrigados a muita coisa, então o Sr. Ministro Mira Amaral, com a sua linguagem colorida, era um bruto. Mas a verdade é que nos obrigámos a fazer partilha de investimentos, ciência e PEDIP para atingir fins nacionais que se atingiram em muitos casos. Devíamos voltar a isto. Isto pressupõe uma definição, que o Sr. Ministro referiu, de grandes projetos estruturantes e estratégicos no país. Projetos que valem a pena porque são construção de Portugal, na economia, nas áreas social, etc. Todas essas coisas, na educação. E, perante a definição desses projetos, muitos deles que têm que ser co-construídos connosco todos, nós então definirmos como é que nos inserimos e daí nasce toda uma multiplicidade de investigação, desenvolvimento, formação profissional que mais acaba. É preciso nós invertermos as perspectivas que hoje temos, onde aparentemente são os dinheiros que vêm do exterior que dizem o que é que a gente vai fazer. Isto está errado. Portanto, eu só espero que possamos prosseguir no caminho que foi, aliás, apontado pelas intervenções anteriores. E a finalizar só com uma coisa, dizendo, Sr. Ministro, nos anos 90, houve um grupo de trabalho de 7 professores catedráticos da Universidade Portuguesa que fizeram um documento para o Roberto Carneiro, que se chamou o Livro Branco de Financiamento do Ensino Superior Universitário. Um livro de 40 páginas, não tinha um único número, que depois foi contraposto por um livro muito interessante, chamava-se O Livro Negro do Financiamento do Ensino Superior Universitário, feito pelo Partido Comunista, a única entidade com quem conseguimos ter conversas a sério, profissionais, a única. Tudo o resto foi demagógico.
E eu ia propor ao Sr. Ministro que volte a retomar aquelas ideias, porque nós precisamos ter o tal sistema estável, que dure mais do que uma legislatura, com regras que nós compreendamos como é que os dinheiros públicos são aplicados no sistema de ensino superior universitário público e privado, e que esse dinheiro seja protegido das intempéries dos ciclos políticos, quer nacionais, quer internacionais, como a Segurança Social. Não é por acaso que há um Instituto Financeiro da Segurança Social onde se põe lá o dinheiro. Façam um Instituto Financeiro do Ensino Superior e Universitário e, quando decidem que há dinheiro para o ensino, põem lá, depois não podem lá ir buscar de volta. Muito obrigado. Segue-se mais uma intervenção sobre a visão das instituições da interface, neste caso, pelo professor Carlos Salema, presidente do ITS, faz favor. Sr. Ministro, Sr. Reitor da Universidade do Porto, Sr. Presidente do INESC-TEC, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, bons dias a todos. Queria começar por agradecer ao INESC-TEC, na pessoa do professor José Carlos Marques dos Santos e do professor José Manuel Mendonça, o simpático e honroso convite para estar aqui. E tenho que começar por dizer que é sempre difícil suceder à intervenção do Zé Tribalé, por todas as razões e mais algumas. Portanto, não esperem que eu possa competir com ele nesse aspecto. Eu tinha pensado uma coisa ligeiramente diferente e o meu pensamento tinha sido tentar dar resposta à seguinte pergunta. Será que fazem sentido hoje em dia as instituições privadas sem fins lucrativos na ciência e tecnologia? Será que fazem? Será que é mesmo a solução? E, como é habitual, para dar uma resposta que é que interessa para hoje e para o futuro, convém a gente olhar o que é que existia no passado e tentar perceber porque é que esta solução apareceu e porque é que ela tem ou não tem virtudes. E tentei andar para trás muitos anos, ser velho tem essa vantagem, poder andar para trás muitos anos, e lembrar assim umas coisas que os jovens, que há bocadinho foram definidos pelo professor Tribalé de uma certa maneira, provavelmente não sabem. Deixem-me começar por dizer, sabiam que a Universidade Técnica de Lisboa, até aos anos 60, não dava o doutoramento? Não concedia o doutoramento. Dar não deu. Não concedia o doutoramento. Sabem, por exemplo, que a grande maioria dos docentes universitários, nessa altura, davam aulas. Ponto. Ponto. Parágrafo. Hoje em dia, pelo menos, e desculpem falar sempre na experiência que tenho da minha universidade, a situação é tão diferente, que os jovens não acreditam que há 50 anos era assim. Bem, deixem-me cá dizer uma coisa. Sabem que até 1971, eu não fui capaz de encontrar o número do decreto, em Portugal não era reconhecido o doutoramento dado em qualquer sítio, Oxford, Cambridge, MIT, Harvard, o que quiserem, não era reconhecido. Era preciso fazer outro doutoramento cá. Reparem, a situação mudou um bocadinho. Então, o que é que aconteceu? Só em 1979 é que apareceu aquilo que eu sou capaz de dizer que foi um decreto revolucionário que definiu a dedicação exclusiva. E aconteceu que, de facto, uma percentagem elevada, pelo menos nas escolas de engenharia e, naturalmente, no Instituto Superior Técnico, de docentes, nessa altura já muitos com doutoramentos obtidos no estrangeiro e reconhecidos em Portugal, passaram a dedicar-se exclusivamente ao ensino e à investigação. Bem, foi em 1979 esse decreto. Não foi por acaso, certamente, e o Zé Tribalé pode emendar, que eu lembro-me quando ele chegou no MIT, ele queria fazer coisas.
tinham uma energia que transbordava, saía para fora dele. E em 1980 ele criou o INESC numa parceria, a meu ver, virtuosa, entre o técnico, a UTL e os CTTs-TLPs. Na altura era assim que se chamavam. Ora bem, nos anos 90, no início dos anos 90, eu tive o privilégio de poder tomar conta de um programa chamado Ciência. E nessa altura tive um daqueles rasgos que só por acaso acontecem, que foi dizer que era preciso existir massa crítica para haver financiamento. Isto é, nós definimos na altura, hoje em dia, isto parece anedótico quase, mas na altura não era. Eu sei o que eu vi. Para haver um centro, para se poder candidatar um centro, tinha que ter 10 doutores. Eu acho que hoje há bastantes centros que ainda não têm. Isso é outra conversa. E para haver um instituto era preciso haver 30 doutores. Abaixo disso não era possível haver financiamento. E nessa altura, e aí está bem, para se poderem candidatar a esse programa, criaram-se um modelo INESC, ou modelos parecidos com o INESC, com variantes aqui ou ali, criaram-se uma série de instituições privadas sem fins lucrativos. Entretanto, Portugal entrou na Comunidade Europeia em 85, 86, o segundo programa quadro, 86-90, e tornou-se muito importante o acesso aos fundos desse programa quadro para as instituições científicas portuguesas que estavam, nessa altura, a começar a crescer, começar a ter condições para poderem concorrer. Entretanto, nessa altura, praticamente só o INESC e algumas universidades conseguiam, digamos, concorrer. No entanto, rapidamente se verificou que as universidades, na altura, não tinham capacidade, nomeadamente ao nível administrativo e contabilístico, para uma participação eficaz. E é uma história que não sei se toda a gente conhece, eu admito que não, que foi uma exigência alemã eu julgo que foi no terceiro programa quadro, estas coisas não ficam escritas, mas é muito difícil a gente garantir que está a fazer história correta. Mas o que aconteceu, aconteceu. Em que a Alemanha, mais ou menos, boicotou o programa quadro. Quando a Alemanha boicotava alguma coisa, isso significava que essa coisa parava mesmo. E porquê é que a Alemanha boicotou o terceiro programa quadro, aí mais ou menos na altura do primeiro financiamento que vinha, com esse programa quadro? Porque eles achavam que as instituições alemãs que funcionavam em parceria com as universidades não conseguiam apresentar os custos de pessoal. E como não conseguiam apresentar custos de pessoal, porque o pessoal era das universidades, as instituições é que participavam, aquilo havia ali um problema complicado. Eu tenho que recordar, para quem não é desse tempo, que o financiamento nessa altura era essencialmente baseado em duas componentes: pessoal e gastos gerais. Ou, se quiserem, despesas indiretas, mais chique. E o financiamento era a 50% dos custos. Bem, que de repente, a instituição que não tinha pessoal tinha muita dificuldade em arranjar gastos gerais e aquilo não podia ser. E os alemães disseram: ok, a gente assim não participa e acaba-se o programa quadro. Então, houve alguém que inventou uma coisa chamada o Third Party Agreement. Eu uso o nome em inglês porque a gente podia dizer o acordo de terceiros, mas basicamente a ideia era: uma instituição podia usar recursos de outra, com quem tivesse estabelecido um protocolo prévio, e apresentar como custos valores que não eram suportados pela instituição, mas por outra. Isto é, uma IPSFL, por exemplo, que tivesse um acordo prévio com uma universidade, podia apresentar os custos do pessoal universitário, embora não tivesse que os suportar. Mas, de qualquer maneira, era muito difícil, digamos, apresentar custos indiretos elevados e, reparem, viagens, etc., nada disso entrava para custos diretos. Custos diretos eram apenas os custos de pessoal, nada mais. Ora bem, esta situação permitiu que as instituições privadas sem fins lucrativos se configurassem como um processo, como um instrumento, o Sr. Tribola disse bem, como um instrumento para uma participação
eficaz nos programas quadro. Ora bem, então, dá a ideia que estas instituições são um bocado características do sistema científico português, embora também existam noutros países. A pergunta eu reformulo a pergunta. Com a evolução das universidades, e elas evoluíram muito nos últimos 30 anos, será que ainda há razão para manter as instituições? É porque há países onde elas praticamente não existem. Estes países são avançados e têm um desenvolvimento adequado. Ora bem, eu penso que há pelo menos 3 razões, talvez haja 4, mas pelo menos 3, que eu acho importantes. Uma delas é o problema da administração pública portuguesa e a sua mania, eu diria quase fobia de centralização. E naturalmente que as universidades públicas, onde reside o grosso dos investigadores portugueses, não consegue fugir, apesar de tentativas muito bem pensadas, mas rapidamente, digamos, coartadas na sua liberdade, como é a instituição fundacional das universidades, é quase impossível fugir a regras. Eu aproveito de estar aqui o Sr. Ministro, já lhe disse isto hoje de manhã, repito, ninguém, a não ser aqueles que estão na administração das universidades e da investigação, é que sabe o mal que o Código da Contratação Pública fez. A ideia era tornar tudo mais barato, eu garanto, tenho demonstração, que tornou tudo mais caro e tornou até impossível alguns tipos de investigação. Porque esta história de pedir a certidão do registro criminal ao gerente, o diretor de uma empresa americana, é qualquer coisa que não entra na cabeça daquela gente. Como é normal, não pode entrar na cabeça daquela gente e, portanto, eles pura e simplesmente dizem, gente, então vocês não querem trabalhar. E o problema é que se a gente não tem a certidão do registro criminal, arranja lá um sarilho de primeira classe, de maneira que é melhor não fazer isso. Portanto, esta é uma das razões. Eu, infelizmente, não prevejo, embora tenha esperança, que o Sr. Ministro consiga fazer aquilo que o seu antecessor fez, o professor Mariano Gago, que foi retirar o CCP da intervenção, ou da área, da ação das instituições privadas sem fins lucrativos de investigação. E, naturalmente, das universidades, com certeza. Ora bem, há uma outra razão que eu acho que talvez ainda seja mais importante que a primeira. Porque a primeira podemos sempre pensar que vai haver uma revolução na administração pública, isto vai ser tudo diferente e, portanto, já não há esta razão. Mas há uma outra razão. E a razão é que, pelo menos na área das engenharias e também em algumas áreas das ciências fundamentais, são necessárias para fazer investigação infraestruturas enormes, pesadas e caras. E isso implica que as pessoas têm que juntar. Dado o tamanho, a dimensão portuguesa e a dimensão das universidades portuguesas, dificilmente se compreende as repetições de infraestruturas. O Dr. Tribolé falou numas, eu podia falar em muitas outras, ele tem toda a razão, é deitar dinheiro público para a rua. Independentemente dos concursos serem bem feitos ou mal feitos. Isso é irrelevante. Portanto, as IPSFLs, desculpem, ou os consórcios de universidades, é um modelo alternativo, embora muitas IPSFLs já sejam consórcios de universidades, portanto a coisa já está a cair uma na outra, é uma segunda razão. A terceira razão tem que ver com o tecido empresarial português. E o tecido empresarial português, eu aqui tenho que dizer uma coisa que não é bonita dizer, mas é verdade, as PMEs estão muito abertas à inovação. Há algumas, mas muito poucas grandes empresas estão bem e estão próximas das universidades, mas a maioria das grandes empresas não quer saber das universidades para nada. A história de, nestes consórcios, existirem empresas, eu acho que tem muitas vantagens. E tem vantagens mútuas. A primeira é fazer o serviço de exemplo relativamente às outras. Se esta entra, porque é que eu não hei de entrar? Depois há uma certa competição saudável entre empresas. Ótimo. Mas eu acho que tem outra vantagem para as próprias IPSFLs, é introduzir dentro do meio académico, que muitas vezes está um bocado longe dessas realidades, coisas como a organização da atividade em projetos, orçamentos, avaliação de resultados, cronogramas, contabilização de custos, transferência de tecnologia, etc. Isso a empresa ajuda muito, muitas vezes,
para a universidade. Portanto, há estas três razões que me parecem importantes. E por isso eu acho que, olhando para a experiência do INESC-TEC, que cumprimento hoje nos seus 30 anos, e a importância que já tiveram e que, presumivelmente, pelas razões que eu indiquei, deverão ter as instituições privadas sem fins lucrativos, eu, num horizonte de 30 anos, presumo que elas vão continuar a ser, talvez ainda mais do que 30 anos, continuar a ser tão indispensáveis como foram no passado. Queria só terminar dando os parabéns ao INESC e ao INESC-TEC pelo seu pioneirismo e pelos resultados conseguidos durante a sua vida até agora. Muito obrigado. Nós vamos ter a última intervenção desta manhã, a cargo do professor Manuel Sobrinho Simões, que é presidente do IPATIMUP, que agora está inserido no I3S. Não é? Suponho que isso. Muito boa tarde. O Sr. Ministro, Sr. Reitor, Sr. Eu sei, ele estava a apontar, Sr. Presidente do INESC, e minhas senhoras e meus senhores, eu agora era fazer-lhes uma maldade horrorosa e impingir-lhes 12 slides, mas vou poupá-los a esta tragédia e, portanto, mas prometo ao Sr. Ministro que lhe mando os slides e depois, se for suficientemente masoquista para os ler, é consigo. Eu penso que quando o professor Marcos Santos me convidou, foi porque não sei se estão a reparar que toda esta sessão, passa-se aqui na Faculdade de Engenharia, depois o INESC-TEC é uma força, depois tudo isto, depois apanhámos o Dr. Tribolé, depois apanhámos o Dr. Salema, e portanto tudo isto está com um toque das instituições de interface, mas existem outras coisas. Eu limitei-me ali a pôr, e não sei se repararam que a professora Amélia Carrondo nem nos pôs a nós nas interfaces. Não acha que nós somos interface. Nós, IPATIMUP, INEP e MMC, não estávamos. Não. Eu até achei deselegante. Como estava na mesa comigo, achei muito deselegante. Mas eu penso que é porque, de facto, há muitos tipos de instituições de interface. Não é por acaso que o Sr. Ministro começou a usar os laboratórios colaborativos, não é? Porque isto não é tão fácil assim e eu penso que esta diversidade tem que ser acomodada. Não é possível fazer um único modelo e eu, por exemplo, somos todos muito velhinhos, o Dr. Tribolé, o Dr. Salema e eu, mas o Dr. Tribolé tem uma raiva aos papers que eu nunca percebi. Tem. Eu vou contar uma história, há bocado disse, nós estivemos juntos na Europália, há muitos anos, em que o INESC era fora de série. E ele fez uma coisa fora de série. E aí o Fernando Lopes da Silva perguntou-lhe, e quantos papers é que vocês publicaram? O Sr. Tribolé ficou muito irritado e disse, eu depois falo consigo. E saiu do palco. Já estava... De resto, tudo aquilo foi uma coisa horrível. Desculpa, lá isto, I'm digressing, mas ninguém aguenta uma coisa desta. De resto, eu nunca pensei que numa faculdade de engenharia estes tempos não fossem cumpridos. Isto acontece nas ciências sociais e humanas. Eu estou horrorizado com o que se passa aqui, porque olhem, no IPATIMUP não acontecia isto. Nós são 2 menos 1/4. Mas eu fiquei muito impressionado sempre com esta ideia de que nós vamos poder fazer qualquer coisa se não tivermos diversidade. Temos que ter diversidade. Temos que ter uma coisa, de resto, a não ser nesta coisa dos papers do Dr. Tribolé, eu concordo com tudo que ele disse e assim como penso que o Carlos Salema pôs um problema muito interessante e para nós que estamos a evoluir no sentido do I3S, é como é que nós nos vamos organizar e se há ou não há lugar para uma organização do tipo instituição privada sem fins lucrativos ou se nós precisamos de criar um modelo diferente que resolva o problema de conservar algumas das características de associações privadas sem fins lucrativos numa periferia com um núcleo duro que seja claramente universitário. Depois também estou de acordo com o professor Tribolé,
O nosso problema na saúde e na biomedicina, o nosso problema é a incapacidade do Ministério da Saúde se entender com o Ministério do Ensino Superior. E enquanto nós não conseguirmos resolver um problema muito simples, que é voltar a ter um hospital universitário, nós não saímos da cepa torta. E o modelo que está a ser seguido, com faculdades de medicina cada vez mais básicas, e com hospitais afiliados, com ligações muito pouco estruturadas, é péssimo. Portanto, nós temos que evoluir para uma parceria, o que ele chamava de parceria público-pública, na área da ligação entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Ensino Superior. E aí é fundamental. Como também temos que evoluir no domínio agora das nossas instituições de investigação, vamos ter que evoluir no sentido da universidade e das faculdades arranjarem connosco um gentleman's agreement e modelos de governação. Penso que não há outra alternativa. Finalmente, não sei se repararam que o Sr. Ministro pôs uma coisa engraçada, disse como é que que governança vamos ter? E pôs a FCT, pôs a A3S e depois disse outras. Eu penso que na saúde é indiscutível que nós vamos ter que criar uma estrutura do tipo Medical Research Council, que há em todo o mundo. A saúde, nós não podemos concorrer na saúde, de resto o mesmo se passa provavelmente em algumas das tecnologias, mas não faz sentido a FCT ser uma FCT com as características que tem atualmente, ela não responde aos problemas que se põem na investigação em saúde e na nossa articulação com os hospitais, com os centros de saúde, com os institutos de oncologia. E aí, professor Tibolé, quer dizer, voltamos à mesma história. A prova de sucesso maior que a Universidade do Porto tem em relação à saúde foi que, a partir de 2008, a Universidade do Porto é a universidade do mundo que está, desde 1988, ficou sempre nos 5 primeiros lugares nas citações de papers de cancro do estômago e de cancro da tiroide. E a Universidade do Porto. E foi porque o São João, o Santo António, o ICMAS, a Faculdade de Medicina, o IPATIMUP se concentraram nesses 2 cancros. E, portanto, pensei que são cancros, aqui para nós, não são difíceis, nós não conseguiríamos fazer isso na mama, ou na próstata, ou no cólon, porque são cancros que são muito mais competitivos. Nem a tiroide, porque é pouco mortal, nem o estômago, porque é muito raro nos países ocidentais, não são áreas de muita competição. Mesmo assim, nós estamos há 7 anos sempre entre as 3, 4 melhores universidades do mundo. Quer dizer, a Harvard, tudo, ponham as que quiserem. E, portanto, há uma proof of concept. De resto, o Pedro Guedes de Oliveira pediu-nos, aquele livro vai sair ou não? Bem, portanto, também quem tiver... Nós temos outra coisa muito engraçada, é que nós temos livros, mas não lemos. O grande problema, de resto, em Portugal é esse. E se por acaso tiverem pachorra para ler, a gente descreve lá como é que o IPATIMUP evoluiu e como é que evoluiu também no sentido do I3S. E eu queria que as pessoas fossem almoçar, tenho muito gosto, tenho imenso gosto de participar. De resto, já agora também outro parênteses. Eu estou sempre a digressing, mas tive um trabalhão a fazer 12 slides, não os consegui mostrar, que é das coisas mais irritantes que há. Para um tipo obsessivo como eu, não faço ideia, eu estou mesmo irritado. Mas não sei se sabem que eu copiei os estatutos para o IPATIMUP, foram copiados por mim e pelo António Mourinho e pelo Mário Seixas dos estatutos do INESC e do INEGI. E, portanto, até por isso eu estou-vos muito agradecidos. Muito obrigado.